Você já se deparou alguma vez na sua vida com a situação de que uma emergência aconteceu que você não estava preparado e o dinheiro foi um problema? Hoje eu quero conversar com vocês sobre o assunto que ele é o primeiro assunto que as pessoas acabam discutindo quando entram no mundo dos investimentos: reserva de emergência. Então eu quero comentar para vocês como calcula, onde aplica e o mais importante, para quem ficar até o final, eu vou dar algumas dicas que eu não vejo ninguém nesse mercado financeiro, nenhum influenciador dizendo para as pessoas publicamente. Eu vou contar para você aqui nesse vídeo, mas só quem ficar até o final. Então toca a vinheta. Fala, meu investidor, seja muito bem-vindo ao canal Seu Dinheiro. Eu sou o Thiago Sena, o seu educador financeiro. Estou aqui para explicar definitivamente tudo o que você precisa saber sobre a reserva de emergência. Então eu vou explicar todos os pontos para você calcular corretamente, onde você vai aplicar e os cuidados que ninguém te conta, mas que eu tô aqui para explicar para vocês 100% do que você precisa saber sobre essa reserva de emergência. Então, antes de mais nada, se você ainda não me segue nas redes sociais, aqui embaixo tem o link do meu Instagram para você acompanhar conteúdos diários. Tem um link também para te apresentar ao Start Invest, que é o guia passo a passo para você começar no mercado de investimentos da melhor forma possível. Mas sem delongas, vamos lá pro vídeo que eu quero te explicar sobre reserva de emergência. Muito bem, pessoal, reserva de emergência é um assunto ponto chave. Todo mundo que começa a investir fala desse assunto. Mas o que é que eu quero falar aqui hoje? Por que que eu vim falar de reserva de emergência, se é o assunto básico que todo mundo vai discutir no mercado? Tem algumas coisas que eu não concordo, que eu vejo muita gente aí falando, e eu tô aqui realmente para te ajudar. Porque se você seguir receita de bolo padrão, como muita gente fica dizendo na internet, às vezes não vai te ajudar quando você tiver emergência. E normalmente o momento de emergência é um momento crítico na nossa vida e a gente tem que estar 100% preparado. Então vamos aprender a calcular antes de mais nada, que é uma coisa simples e aí te ajuda. Eu gosto de separar as pessoas em 3 grandes grupos, porque aí fica mais fácil de você interpretar quem é quem e se colocar em um deles, que é pessoas com alta previsibilidade e estabilidade de emprego, normalmente concursados e funcionários públicos. Segundo grupo, pessoas normais, empregados com carteira assinada que trabalham em empresas privadas. E o terceiro grupo, autônomos, empreendedores, donos de negócio que acabam não tendo previsibilidade e assumem um risco de receita. Então, para cada grupo a gente vai calcular de uma forma diferente. Como é o cálculo definitivo da reserva de emergência? É você pegar o seu custo de vida e multiplicar por um período. O que é esse custo de vida? É você elencar todos os gastos médios que você tem para sobreviver. Então, todas as suas contas, para manter sua família, para ter as suas necessidades, comida, transporte, tudo isso aí vai entrar na conta de seu custo médio mensal. Depois que você calcula esse custo de vida, você multiplica por um fator. Esse fator, eu gosto de colocar um tempo. E esse tempo depende daqueles 3 grupos de pessoas. Porque se você está no grupo 1, que tem alta estabilidade, você com até 3 meses, ou seja, multiplicando seu custo de vida por 3, você estaria bem organizado, porque a sua previsibilidade de vida é muito mais tranquilo. Você já tem uma previsibilidade de aposentadoria mais fácil, vai ser muito mais difícil você ser demitido, e essas coisas acontecem, o que facilita você ter uma reserva um pouco mais enxuta. Se você está no grupo do meio, em que você tem uma certa segurança de estar com carteira assinada, rescisão e etc, mas ainda assim pode acontecer de sua empresa falir ou você ser demitido, o custo de vida multiplicado por 6 meses vai lhe dar uma segurança muito tranquila, em que você pode aumentar um pouquinho ou diminuir um pouquinho, a depender do seu estilo de vida. E o terceiro grupo, que é daqueles que realmente não tem previsibilidade, que é o meu caso, que eu não sei se esse mês eu vou ganhar mais ou vou ganhar menos, porque eu sou totalmente variável, aí a gente pega o custo de vida e multiplica por 1 ano, 12 meses, que aí você vai estar realmente muito mais seguro de passar até 1 ano sem receber um centavo, mantendo a sua vida administrada. Esse é o cálculo básico que a gente faz na hora de falar de reserva de emergência. Isso realmente eu vejo muita gente comentando, faz total sentido e não tem muito o que a gente falar. Só te deixar aberto a montar da forma que você quiser, porque nada te impede de você ser um funcionário público e montar uma reserva de 12 meses se você está pensando em fazer uma transição de carreira, de migrar para ser um empreendedor. Nada te impede, você vai fazer aquilo que faça sentido para você. Agora, na segunda parte, eu quero falar sobre onde aplicar. E aqui começa a aparecer os probleminhas que eu vejo muitos influenciadores comentando de uma certa forma que eu não concordo tanto. A primeira coisa que a gente tem que comentar é que rentabilidade não importa. Esse é o erro principal que eu vejo diversas pessoas que se dizem que investem cometendo. Já começa errando no básico. A reserva de emergência, ela não tem o objetivo de rentabilizar mais. Ela tem o objetivo de ser um dinheiro parado, possa ser rentável, mas que te forneça segurança. Esse é o ponto. E a segurança está atrelada a 2 pilares, que são o baixo risco e a alta liquidez. Você tem que
focalizar o seu investimento em reserva de emergência nesses dois pontos. Por quê? Baixo risco de você não ter a chance de perder o dinheiro. E aí, quando você coloca o seu dinheiro numa aplicação que rende mais, esse render mais vai estar atrelado a um risco maior de você perder esse dinheiro quando você precisar. Se você quiser, você pode entrar no site do FGC e procurar saber que, pelo menos em 2020, foram mais de 10 pedidos de falência de instituições financeiras, em que muitas delas ofereciam produtos de renda fixa com 150%, 200% do CDI. Então você, quando coloca a sua reserva de emergência nesse tipo de aplicação para render mais, você está assumindo o risco dessa instituição falir e você ficar na massa esperando o FGC entrar em ação, que pode demorar até 4 meses, até 6 meses em alguns casos, para ver o seu dinheiro de volta. Ou seja, você fica sem a sua reserva de emergência por um período. Então não cometa esse erro. Reserva de emergência é baixo risco e alta liquidez. Rentabilidade 100% CDI já está mais do que necessário. E o outro ponto, que é a liquidez, qual é o objetivo? É quando você precisar desse dinheiro, ele vai estar disponível para você pegar. Então é o seguinte, vou te fazer uma pergunta. E se em algum determinado momento você tá lá sábado de tarde em sua casa e um cano estoura? E aí tem que fazer uma obra, tem que contratar um serviço, e quando você vai ver, o dinheiro que você tinha ali facilmente não dá conta. O que você vai ter que fazer? Apelar para reserva de emergência. E no sábado você pode resgatar? Se a resposta for não, ela não tá 100% adequada à sua vida. Então, um cuidado que você tem que ter. O ponto da liquidez, ela tem que ser adequada à sua vida. Se você tiver uma estrutura de liquidez que te dá condição, você pode ir aplicando. Mas eu vejo muita gente, por exemplo, falando aí na internet de que você deve colocar sua reserva de emergência toda no Tesouro Selic, porque é a aplicação com o menor risco do Brasil. Tá certo, é o menor risco do Brasil. Mas quando você coloca 100% da sua reserva de emergência no Tesouro Selic, isso quer dizer que você só vai poder resgatar um dia útil após o seu pedido de resgate. Então, se você pedir na sexta-feira, você só resgata seu dinheiro na segunda. Se você pedir na segunda, você só resgata na terça. Então você fica com um dia de atraso sem poder. E tem algumas emergências que você precisa do dinheiro na hora. Então, por mais que o Tesouro Selic ele atenda a questão de baixo risco, ele não dá uma liquidez imediata em alguns casos para você. Então, Thiago, não é para colocar minha reserva de emergência no Tesouro Selic? Aí que vem um ponto chave. Se você chegou até aqui, tá preparado para ouvir esse recado, essa virada de chave que pouca gente sabe aqui no mercado financeiro, deixa esse like aqui nesse vídeo, clica logo aqui agora para eu perceber que você tá assistindo esse vídeo até o final e tá aprendendo de verdade. E se você ainda não tá inscrito, clica aqui no botão de se inscrever e ativa as notificações clicando no sininho para ser notificado em primeira mão quando o novo vídeo for postado aqui no canal. Mas vamos lá. Como é que eu faço a minha estrutura de reserva de emergência para estar adequada a todos os cenários? O que eu explico para as pessoas que me acompanham e o que eu não vejo ninguém comentando aí na internet gratuitamente é que você deve dividir a sua reserva de emergência em alguns grupos. Pode ser de 3 a 4, não tem nenhuma impeditivo, você monta da forma que você achar melhor, mas que cada grupinho desse que você vai colocar sua reserva de emergência distribuída vai ter uma condição de liquidez diferente. Vamos supor o seguinte: primeiro grupo, um mês. Você pega um mês da sua reserva de emergência e deixa numa condição de você poder resgatar a qualquer momento. Qualquer momento, eu digo qualquer momento mesmo. Quais são as aplicações que normalmente dão essa condição? Poupança e conta corrente. A conta corrente remunerada ou não, tanto faz. Porque um mês de reserva de emergência, ela não vai ter necessidade de ser remunerada, de ser rentável, porque é somente um dinheiro ali que vai estar circulando na tua vida. Não tem problema nenhum, tá numa conta corrente sem rentabilidade. Eu, inclusive, faço isso. Meu dinheiro de um mês está na conta corrente. Aí, o segundo grupo já vai ser um dinheiro um pouco maior, de 2 a 3 meses da sua reserva de emergência, que vai estar em uma aplicação rentável, mas que você possa resgatar mais facilmente. Como assim? Que você resgate num dia e receba no mesmo dia. Isso aí pode ser um CDB de um grande banco, pode ser um fundo de investimento que você resgata no mesmo dia. Tem algumas aplicações aí que você possa fazer, lembrando que ele tem que ser de baixo risco e você resgatar no mesmo dia. Eu, por exemplo, tenho um CDB que eu posso resgatar até 9 horas da noite. Então, caramba, se ao longo do dia, até 9 horas da noite, eu precisar do dinheiro, eu tenho ele disponível. Depois você vai para o terceiro, que pode ser o único, ou o terceiro com o quarto grupo, que são as reservas mais longas. Você pode pensar para outros 3 ou 6 meses, que aí vem a questão de você poder, por exemplo, usar o Tesouro Selic, porque ali vai ser uma aplicação que você vai ter tempo hábil para se programar, para pedir o resgate sem ficar na mão, porque você já tem uma outra quantia de dinheiro ali mais fácil de usar. Pode ser um grupo só, pode ser 2. Você fica a seu critério dividir em Tesouro Selic ou outra aplicação. Nada de certo ou de errado. Cada um escolhe o seu a depender da tua vida. Eu tenho um dividido em 3. Eu acho mais tranquilo. Dinheiro na conta corrente, dinheiro em aplicação rápida e o dinheiro na aplicação que possa
ser um pouco mais demorado de resgate. Porque aí, à medida que uma emergência vai acontecendo e você vai consumindo os grupos, você vai se programando para utilizar o grupo seguinte e repondo aquilo que você usou. Então, essa é uma dica que vale muito para o investidor, porque você tem que entender que diversos caminhos levam para o mesmo objetivo. Eu vejo aí alguns influenciadores falando assim: reserva de emergência é 1 mais 1 igual a 2, não tem para onde correr. Não é assim que funciona, gente. Você pode pegar 0 mais 2 é igual a 2, você pode fazer 3 menos 1 é igual a 2, você pode fazer meio mais 1,5 é igual a 2. Tem diversas contas que levam ao mesmo resultado. Então você pode fazer um arranjo financeiro na tua vida que ele vai te dar a condição de você ter a sua reserva de emergência montada da melhor forma possível. Esse é o recado que eu queria te passar hoje. Se ficou alguma dúvida sobre a reserva de emergência, coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou ter prazer de responder. E a gente se vê na próxima semana. Valeu!